Olá, eu sou a Jennifer e meu grupo é formado por mim, pela Júlia e pela Camila. E hoje vamos explicar o sistema tampão. O corpo a todo momento está produzindo ácido, ou seja, produzindo prótons, no caso, hidrogênio. Na medida que a respiração celular vai liberando gás carbônico, ele vai se ligar com a água. E a água vai produzir gás carbônico e lá no final, esse gás carbônico vai se dividir em bicarbonato, hidrogênio e prótons. Também vai liberar ácido na hora que faz a quebra dos aminoácidos e que você vai liberar o ácido sulfúrico. Logo depois, na fórmula, o ácido sulfúrico vai se dividir em duas moléculas de hidrogênio. Ou seja, o ácido mais o sulfato. A todo momento, o nosso corpo está liberando ácido. Outro exemplo da liberação de ácido é quando uma pessoa faz muito exercício, muita atividade física, que vai haver uma produção de ácido lático que vai acabar sendo liberado na circulação. Mais um exemplo é da produção de ácido não de uma forma endógena, mas sim de uma forma exógena, ou seja, nosso corpo vai receber esses ácidos, podendo ser assim através, por exemplo, de uma ingestão, que é no caso de um exemplo do ácido acetilsalicílico. Também pode acabar sendo metabolizados mais os prótons, ou em caso, por exemplo, de um indivíduo ingerir metanol, no final da etapa, esse metanol vai se transformar em um ácido fórmico. Então, a todo momento, o corpo está sofrendo desafios que ele pode ter que lidar com essas cargas ácidas, não só como as cargas ácidas, né, mas também como as cargas básicas. Como é que o organismo se porta diante desses tantos desafios? Como ele faz para resolver essas cargas, tanto básicas como ácidas? O organismo tem basicamente 3 linhas de defesas para essas flutuações do pH. Para essas flutuações do hidrogênio, como essas flutuações das cargas de prótons, que é a primeira linha de defesa, seria o sistema tampão. A segunda linha de defesa seria o sistema respiratório e a terceira defesa seria o sistema renal. Sendo que assim, o sistema tampão ele é uma primeira linha de defesa porque ele atua de maneira mais imediata. Ele não é o mais efetivo. A segunda linha de ação é o sistema respiratório. Ele tem uma eficácia um pouco maior que a primeira, mas demora também em torno de minutos. E por último, temos o sistema renal. Ele é um pouco mais efetivo de todos, só que ele demora um tempo maior, uma resposta mais elaborada, né? E demora em torno de 5 dias, mais ou menos. Agora falando um pouco sobre a formação da solução tampão. A solução tampão ela é formada por um ácido fraco com a sua base conjugada ou por uma base fraca com o seu ácido conjugado. Para explicar melhor, vou falar de um tamponamento muito importante, que é o tampão que ocorre no sangue. No sangue, nós temos o ácido fraco, o ácido carbônico, que é o H2CO3. O ácido ele ioniza formando H+, mais HCO3-. Já o bicarbonato de sódio vai sofrer uma dissociação, formando Na+, mais HCO3-. O que acontece quando você adiciona um ácido é que aumenta a concentração de H+, no meio, e isso traria uma diminuição no pH. Mas isso não ocorre na solução tampão, porque esse H+, ele vai ser consumido pelo HCO3. Com isso, não temos o aumento da concentração de hidrogênio e a diminuição do pH, mantendo assim o pH da solução. Já na adição de uma base, aumenta a concentração de hidroxila, e esse aumento traz o aumento do pH. Mas na solução tampão, essa hidroxila ela é consumida pelo íon H+, sendo assim a concentração não aumenta e o pH continua controlado. Por isso que o pH do sangue fica entre 7,35 a 7,45. A importância dessa manutenção do fluxo de pH é para que não ocorra uma acidose ou uma alcalose metabólica. A acidose ela é uma diminuição do pH e ela pode ocorrer pelo aumento do dióxido de carbono, ou seja, pode vir por uma hipoventilação. Já a alcalose metabólica ela pode ocorrer pelo aumento do pH,
que pode vir pela diminuição da concentração de dióxido de carbono por uma hiperventilação. Ambas as situações elas são muito complicadas para o nosso metabolismo e pode levar o sujeito até a morte. Vale lembrar que o nosso corpo depende do perfeito funcionamento do sistema enzimático. E as enzimas nada mais são do que proteínas especializadas. E essas proteínas são muito sensíveis a variações de temperatura e pH. Essas variações podem alterar a conformação nativa dessas enzimas. E nós sabemos que as enzimas, para desempenhar suas funções de maneira correta, elas necessitam manter uma estrutura tridimensional. Se essa forma for mantida, ela consegue desempenhar sua função. Se essa forma for alterada, ela perde a sua função. Logo, se não tem proteína funcional, não tem vida. E daí vem a grande importância do sistema tampão. Agora, para o nosso experimento, nós iremos precisar dos seguintes materiais: uma seringa, vinagre, álcool, heno e beterraba. A beterraba será o nosso indicador de pH. Para usar a beterraba como indicador de pH, é necessário cortar a beterraba em pedaços menores e assim deixá-las submersa no álcool por algumas horas. Mas por que nós utilizamos a beterraba como indicador de pH? Porque a beterraba ela tem esse poder por conta de uma substância chamada betanina. E é pela isomerização da betanina que nós vamos saber qual é o pH. No pH ácido, a betanina se converte em isobetanina. E no pH alcalino, a betanina é hidrolisada. Então, dependendo do tipo de reação, vai ser gerado compostos diferentes que irão indicar a coloração no meio. Mas o que seria, então, essa solução tampão? É uma solução que não vai trazer uma variação brusca de pH, ou seja, quando a gente adiciona ácido, a variação de pH não será tão brusca quando comparado com uma solução que não é solução tampão. Então, nós iremos comparar uma solução com o sal de frutas com uma solução sem o sal de frutas. E depois adicionaremos ácidos e veremos qual solução muda mais de pH. Então, nesse primeiro momento, nós adicionamos o sal de frutas, o heno, no copo 2 e esperamos diluir. Agora, nós iremos colocar o indicador de pH nas duas soluções, tanto no copo 1 quanto no copo 2, a mesma medida, por volta de 15 gotas desse indicador de pH, e iremos observar como será essa alteração e qual vai ser a coloração. Após usarmos a seringa, nós iremos lavá-la na água para poder utilizá-la no vinagre. Agora será adicionado o ácido, ou seja, o vinagre, nas duas soluções, tanto no copo 1 Nas duas quanto no copo 2. soluções Foi colocada a mesma quantidade de ácido. Podemos observar, então, que a coloração ficou mais escura no copo em que está sem o sal de frutas e ficou um vermelho mais claro na solução que contém o sal de frutas. Ou seja, se ela está mais escura, significa que ela está mais ácida, uma vez que o extrato de beterraba em contato com soluções ácidas deixa essa solução nesse vermelho mais escuro. Ou seja, se a solução que nós temos não é a solução que possui vermelho mais escuro, mostra que ela tem um pH mais baixo do que a solução com o heno.